Olá, essa nossa aula nós vamos falar sobre as propriedades dos radicais. Só para a gente lembrar o que é uma radiciação. Uma radiciação é uma operação matemática, ela tem este símbolo que é chamado de sinal do radical. Bom, esse número que fica aqui é chamado de índice, que está sendo representado pela letra N. O número que fica dentro do sinal do radical é chamado de radicando. Bom, esse aqui é o expoente do radicando. Eu coloquei esse expoente justamente que nós vamos trabalhar com ele, tá bom? Então vamos às propriedades. Primeira propriedade. Quando o radical possui índice igual ao expoente, ou seja, observem aqui, ó, esse valor é igual a esse do expoente. Então, quando o índice é igual ao expoente, o resultado vai ser a base. Exemplo, eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Observem que aqui é 3, aqui também é 3. Então, pela nossa regrinha, isso aqui vai ser igual a 2. Vamos ver mais um exemplo. Raiz quadrada de 25. Todo mundo sabe quanto que é a raiz quadrada de 25? Observem que quando o índice não aparece é porque ele vale 2. Então eu vou fatorar esse 25 aqui. Eu vou colocar o índice aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Bom, ó, o índice ele não deve aparecer, mas eu vou colocar que ele vale 2. E vou fatorar o 25, que é 5 ao quadrado. Então observem que o índice é igual ao expoente. Então eu posso cancelar ele e o resultado dá 5. Então essa é a nossa primeira propriedade. Vamos para a segunda propriedade. Segunda propriedade. O produto de radicais com o mesmo índice é igual ao resultado da multiplicação dos radicais. Ou seja, se eu tenho uma multiplicação aqui dentro do radical, eu posso colocar cada um deles, ó, o A e o B, em cada um radical separado, desde que seja com o mesmo índice. Exemplo, ó, raiz quadrada de 4 vezes 9 é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Então, eu tinha raiz quadrada de 4 vezes 9, então eu coloquei cada um em cada radical. Por exemplo, a raiz cúbica de 8 vezes 64. Então, é igual a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 64. Então, eu coloquei cada um em cada radical. Raiz quadrada de 243. Então, a raiz quadrada de 243, fatorando 243, eu encontrei 3 elevado à quarta vezes 3 vezes 3. Então, colocando cada um desses em cada raiz, então vai ficar raiz quadrada de 3 à quarta vezes a raiz quadrada de 3. Então, essa é a segunda propriedade. Terceira propriedade. Aqui na terceira propriedade, é o seguinte: o quociente de radicais do mesmo índice é igual ao resultado da divisão dos radicandos. Ou seja, gente, em outras palavras, eu poderia dizer para vocês que, ó, se eu tenho uma divisão aqui dentro do radicando, eu posso colocar cada um, numerador e denominador, dentro de um radical, desde que esteja o mesmo índice. Por exemplo, ó, raiz de 5 sétimos é a mesma coisa que a raiz de 5 dividido pela raiz de 7. Ou seja, eu coloquei o 5 no radical e o 7 no outro radical. Observem que tem o mesmo índice, que é uma raiz quadrada. Isso aqui também vai ser uma raiz quadrada. Outro exemplo, raiz cúbica de 16 sobre 27. Então, como aqui dentro é uma divisão, eu posso colocar separadamente a raiz cúbica de 16
e a raiz cúbica de 27. Ok. Então aqui eu tenho raiz cúbica de 0,00032. Então nesse caso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso aqui numa fração. A gente já aprendeu sobre isso. Então transformando isso numa fração, fica raiz cúbica de 32 sobre 10 elevado à quinta. Só lembrando que 10 elevado à quinta, porque ele está dividindo 1, 2, 3, 4, 5. São 5 casas decimais, por isso que ele fica 10 elevado à quinta. Então eu tenho a raiz cúbica de 32 sobre 10 à quinta. Coloca cada um dentro do seu próprio radical. Raiz cúbica de 32 e raiz cúbica de 10 elevado à quinta. Essa é a nossa terceira propriedade. Quarta propriedade. A raiz não sofre interferência com a multiplicação ou divisão do índice e expoente do radicando pelo mesmo valor. Ele está querendo dizer que esse índice e esse expoente, eu posso dividir ele ou multiplicar por qualquer número. O P aqui está simbolizando a divisão e aqui está simbolizando a multiplicação. Tá ok? Exemplo, eu tenho aqui 10, raiz décima de 5 elevado à quarta. Então eu dividi o 10 por 2 e o 4 por 2. 10 dividido por 2 dá 5 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, essa nova radiciação ela tem o mesmo valor desta aqui, segunda propriedade. Tá ok? Então, para a gente entender melhor, vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo aqui da multiplicação. Por exemplo, aqui, observem que vamos provar que isso é verdade. Quanto que é a raiz quadrada? Aqui é 2. Raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4, eu vou colocar ela dessa forma, assim, para a gente entender melhor, tá ok? Não precisa não. O índice 2, ele não aparece. Eu estou colocando aqui só para a gente entender. E o 4 eu vou fatorar, vou colocar 2 ao quadrado. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 4 vale quanto? 2, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, aplicar essa quarta propriedade, aplicar aqui na multiplicação. Vamos multiplicar o índice e o expoente por qualquer número. Então vamos fazer isso. Vamos escolher o número aqui. Vou escolher o 3. Então vou multiplicar esse índice por 3. Tá bom? Vou multiplicar ele por 3. Multiplicando ele aqui por 3. Multiplicando por 3. Então a minha nova radiciação vai ser o seguinte. 2 vezes 3 dá 6. E 2 vezes 3 dá 6. Ok. Então, observem que pela primeira propriedade, quando esses índices são iguais, a gente corta e o resultado dá 2. Então, observem que na primeira ele dava 2 e na última também ele dá 2. Então, isso só prova que a nossa propriedade quarta está correta. Então, essa é a nossa quarta propriedade. Quinta propriedade. A nossa quinta propriedade, para simplificar a raiz de uma raiz, basta multiplicar seus índices. Ou seja, se eu tenho uma raiz dentro de uma outra raiz, eu tenho que simplificar e deixar ela num só radicando. Bom, eu tenho que 2, simplificando eu vou ficar só com 1. Então, para simplificar, basta eu multiplicar os índices. Aqui tem o M e N. Eles estão simbolizando índice diferente. Então, basta multiplicar M vezes N. Ok? Mas observem que a raiz tem que estar dentro da outra raiz. Então, vamos lá. Observe aqui no exemplo. Eu tenho a raiz quadrada, que vale 2, da raiz cúbica de 5. Então, eu vou multiplicar 2 vezes... o novo índice ele vai ser 2 vezes 3 e coloca no único radical. E 2 vezes 3 dá 6. Então, a raiz sexta de 5. Tá ok? Da mesma forma aqui, eu tenho
Observação aqui, gente. Essa questão, ela tem um número aqui fora, tá bom? Esse número aqui fora, ele vai interferir. Eu preciso colocar ele aqui para dentro, tá bom? Então, para esse número entrar para dentro, como é uma raiz quadrada, ele vai entrar sendo elevado ao quadrado. Então, ele vai ficar assim, ó, raiz quarta da raiz de 3 vezes 5 ao quadrado. Esse 5 ao quadrado é o 5 que estava aqui fora. Para mim colocar ele aqui dentro, ele tem que entrar ao quadrado. Tá ok? Porque quando eu tirar a raiz quadrada, ele volta para o 5. Então, agora sim. Agora eu posso multiplicar o 2, 2 vezes 4, dá 8. Observem aqui. Ó, o índice deste aqui é 2. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, isso aqui vai ficar igual a raiz oitava de 5 ao quadrado dá 25, vezes 3 dá 75. Ok, então essa é a nossa quinta propriedade.